Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ediel Siqueira, estamos começando o Farol Expresso dessa semana. Eu acho que vocês já estão se acostumando um pouquinho. Aliás, quem é da nossa comunidade já está bem acostumado, mas para quem não é, se você estiver escutando um barulhinho aqui de fundo, de furadeira, ó, escutei agora algumas pegadas, alguma coisa se arrastando, gente, não se preocupem, não é falha da gravação. A nossa igreja tem passado por algumas transformações, então ao mesmo tempo que está rolando essa gravação, também está rolando outras coisas. Então, por exemplo, a gente está ajeitando aqui que a gente vai inaugurar o nosso espaço, que é o Espaço Farol. Amanda, fala um pouquinho pro pessoal o que é o Espaço Farol. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito bom estarmos aqui. Meu nome é Amanda, como o Ediel falou. Lá em cima estão tendo algumas mudanças, né? Algumas transformações. E aí o Espaço Farol é um lugar colaborativo, né? É um lugar que está sendo feito, que foi sonhado, planejado para a comunidade, para servir a comunidade. Então, se você tem necessidade de trabalhar fora, precisa de uma sala, quer fazer uma reunião, se quer fazer um dia diferente na sua empresa, com sua equipe, entre em contato. Outras ideias também, né? Estamos abertos. Fotografia. Então, assim, tudo está rolando lá em cima. Depois a gente vai falar mais um pouquinho também. Hoje estamos aqui com nosso convidado. Vou passar logo a bola para ele. Eita. Ele vai falar um pouquinho sobre ele, como ele chegou aqui no Farol, como é que estão as atividades. Conta aí um pouquinho. Bom dia, Ediel, bom dia, Amanda, bom dia, galera. Primeiro eu queria agradecer o convite e é sempre um privilégio estar batendo esse papo, estar conversando com a nossa comunidade. E eu me chamo Evaldo, eu sou daqui de Olinda e eu entrei oficialmente no Farol em janeiro de 2020. E a gente está caminhando junto, tá seguindo a Jesus juntos nessa caminhada coletiva aqui no Farol, e é um privilégio. Tenho crescido, aprendido, sido desafiado, e assim vai. Eu estou muito envolvido no Farol Social e todo mundo sabe, a gente teve dias muito críticos de chuva, que acontecem todo ano, mas em função da estrutura das nossas cidades ou a falta de estrutura, as comunidades sofreram muito, né? Em Recife, Jaboatão, interior, e aqui em Olinda também. Muito. E aí a nossa igreja, ela tem esse lema e esse chamado de ser luz para a cidade. Ela foi, durante a pandemia, sendo lugar de doação de alimento, de donativos em geral, foi um ponto de vacinação contra a Covid-19, e agora a gente está sendo um centro de recebimento de doações de parceiros como a Aliança Evangélica, Transforma Brasil, além da gente ter as nossas próprias iniciativas, trabalhando diretamente com a comunidade do V8 e a comunidade Vila das Famílias, fica ali em Peixinhos. E aí hoje, inclusive, como a Dia falou do barulho, se tiver movimentação... Tá bem movimentado, né? Mais ou menos 18 projetos estão vindo hoje aqui buscar as doações. Eu cheguei para gravar aqui, meu irmão. Chegou uma galera me da onde essa turma? Eu só falei bom dia. Eu também, entrei bom dia, E a turma encoxando os gente carros, nova. botando colchão, botando água. Imagina. Então, enfim, é isso. Vamos conversar. Que massa. Beleza, tu estás em que conexão? Tô no Conexão aqui de Bairro Novo, De verdade. lá na casa de Anderson. Tô de verdade, tô devendo umas semanas. Eu disse que não ia confessar, mas confessei. Eu mencionei, vai querer comprar. Mas tô lá no Conexão. Mas é isso aí, massa. Eu acho que tem... Sim, lembrei. Farol, Espaço Farol, se você quer conhecer um pouquinho mais, você segue lá o nosso Instagram, o Farol Igreja, como também o Farol Igaraçu, tá? E do Espaço Farol é Espaço Farol NE. Então, quer conhecer um pouquinho mais, saber mais informações, a turma vai estar lá disponível para tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Massa. E aí, recados? Start, né? Vai começar a nova turma do Start em agosto. Então, se você tem interesse em fazer, o Start é o quê? É um grupo, uma plataforma de ensino mesmo, né? Toda organizada para que o Farol apresente a sua missão, o que é que a gente prega aqui, como que a gente vive. É um momento de troca também, então se você tem vontade de conhecer, de perguntar, de tirar dúvidas, esse espaço também é
é bem direto para isso, é bem fácil, né, dessa troca. Então é um momento também, se você tem interesse, fala com a gente, manda mensagem, tanto aí nos comentários, quanto também no Instagram do Farol, né, o Farol Igreja, e aí eles vão te caminhar para essa turma. Inclusive esse mês, agora de junho, foi a primeira vez que a gente teve 2 turmas de start, só que em lugares diferentes, né? A gente teve para a turma do Farol Olinda e teve para a turma do Farol Igaraçu. Então, pela primeira vez a gente teve 2. A gente já teve 2 turmas durante muito tempo, uma presencial, outra online, mas dessa vez a gente está tendo 2, só que para 2 comunidades diferentes. Então está sendo especial. Então daqui para frente vai rolar isso. Se você é da região de Igaraçu, tá? Fala lá com o Farol Igaraçu para participar. Se você é da região aqui mais pro lado de cá, Olinda, Paulista, enfim, né? Porque dependendo do trecho que você está em Paulista, é melhor você vir para cá. Dependendo de onde você está, é melhor você ir para Igaraçu. Então, fique à vontade em relação a isso. Gente, vamos falar um pouquinho essa série Ego Transformado, que assim não tem ser humaninho aqui nessa comunidade que quando vai comentar sobre isso não vai dizer assim, irmão, tocou, mexeu comigo, me abalou, me sentindo incomodado. A cabeça. Pois é. Inclusive nesse episódio 2, por exemplo, não sei se vocês tiveram a impressão que a gente viu até as pessoas meio que, tudo bem que esse não é o foco, mas dessa vez parece que foi inevitável. Sim. Sabe? Você via a turma até se mexendo um pouco, porque a gente percebia mesmo que a coisa estava tocando. Eu confesso até que eu fiquei até um tempo, durante 5 minutos assim, eu dei um bug na minha cabeça no meio da mensagem, eu comecei a ter raiva de pastor Anderson, porque eu achei que ele estava falando diretamente comigo. Mas é porque a coisa é tão direta, é tão, né? E aí eu comecei nesses 5 minutos, e a gente não gosta muito de falar sobre isso, assim, não é que a gente não gosta, a gente não enfatiza isso enquanto igreja, mas a gente sabe que o diabo existe. Sim. E eu entendi ali que era realmente o diabo querendo atrapalhar minha concentração durante 5 minutos para não prestar atenção no que realmente importava, que era olhar para a minha vida do que ficar tentando conjecturar se alguém, possivelmente, diante de mais de 50 pessoas, fora a galera que estava vendo na internet, estava querendo falar em relação a mim. Seria muita perda de tempo, até de pastor Anderson mirar numa pessoa. Né? Assim, vamos ser sinceros, não estou querendo criticar, mas é fato. Né? Se a gente ficar parando para ver isso, mas assim eu entendo que Deus estava falando no meu coração, e eu confesso que eu estou bem machucado, assim, bem em crise mesmo, vendo quão bobo eu sou, quão eu olho pro meu ego, e isso tem sido assim, né? Enfim, já estou me abrindo demais. Eu queria saber de vocês. Continue. Não, o que mais chamou a atenção? Vamos lá, o que mais chamou a atenção de vocês? Ou vocês querem ler logo o texto? Vamos ler o texto? Pronto, lê aí, Evaldo. É 1 Coríntios 4, certo. Versículo 1 a 4. Certo. Vocês não devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Olha aí. Paulo falando isso aí para a galera de Corinto, né? Parece que é bem... Eu queria saber de vocês, o que chamou a atenção de vocês nessa mensagem, sabe? Eu acho que quando fala desse tema, por isso que todo mundo está dizendo assim, que está se doendo muito, porque é algo que acompanha a gente de uma forma, né? Essa questão do ego, de como que a gente se enxerga, como que a gente enxerga o outro, como que a gente lida com o outro, estando com o ego transformado ou não, ou estando com o ego machucado ou não, que foi algo que foi falado, né, pelo pastor Anderson. Então, isso faz a gente refletir muito, sabe, como que tá sendo o meu relacionamento com as pessoas, porque não adianta você pensar em você mesmo
e isso não refletir em como está a sua relação com as pessoas, com a comunidade, né? Tá tudo muito ligado. A forma que você olha para Deus, a forma que você enxerga Deus, é a forma que você enxerga seu relacionamento, é a forma que você enxerga o relacionamento com o outro. Então isso me fez pensar muito em como estão os meus relacionamentos, em quem eu tenho colocado foco. É no que eu, de como que eu me enxergo ou como que Deus me enxerga, sabe? Então... E é isso, né? A gente lembrar quem nós somos, onde está a nossa identidade diante do Senhor. E às vezes a gente perde tempo e foco achando que nossa identidade é da forma como em determinado momento a gente se enxerga, ou como família enxerga a gente, traumas do passado, situações, experiências já vividas, que às vezes deixam turvo o nosso entendimento de quem somos. E aí isso leva a gente a se preocupar demais com o que os outros pensam, a isso influenciar no entendimento de quem nós somos até diante de Deus. E isso acaba rachando, criando uma barreira do nosso relacionamento com o próprio Deus, né? É como se a aprovação dos outros fosse o combustível para eu rever minhas ações e não o próprio Deus, né? Isso, acho que é exatamente isso, né? Exatamente esse e aí, ponto. Paulo se mostra muito desprendido disso. Não é que ele não se preocupa do que as pessoas pensam, mas isso não quer dizer que ele está quebrando, né, os relacionamentos, ou que ele é arrogante e tal. Mas simplesmente ele sabe quem ele é em Jesus. É porque é o seguinte, eu penso, a base de um bom relacionamento não é o relacionamento em si nem o outro, porque senão se torna interesseiro. A base de um relacionamento é o próprio Deus. Sim. Aí quando ele fica, né, é aquela coisa, quando a gente começa a buscar a aprovação dos outros, a gente deixa de ser de fato quem somos. Por quê? A gente começa a ter dificuldade de se relacionar profundamente para evitar com que as pessoas saibam dos nossos erros. A gente, com esse o medo de se julgamento. mostrar, né? O Sim, medo de se mostrar verdadeiramente, o medo no encontro de com o mostrar Vini, suas por falhas. exemplo, a gente falou que essa questão do ego também é um reflexo de como está a nossa relação com Deus. Se o problema com o ego é o reflexo da nossa relação com Deus, não seria também, na opinião de vocês, o relacionamento também, a qualidade com que a gente conduz o relacionamento, não seria para vocês também um reflexo da nossa relação com Deus? Total. Sim. Total, tá tudo muito ligado, né? A forma que a gente... Eu até, inclusive, escutei essa semana uma pregação que falava sobre isso, de que quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximo verdadeiramente das pessoas você está. No sentido de que você sabe como Deus te enxerga e como Deus enxerga a pessoa. Você entende o real valor das pessoas para Deus e de você para Deus. Ressignifica, né, nossos relacionamentos. Ressignifica, porque a gente não enxerga, a gente vai deixar de enxergar as pessoas de forma utilitarista, porque a gente sabe como Deus enxerga essa pessoa e como Deus me enxerga, né? O nosso coração fica mais piedoso, Sim. sabe? O nosso coração ele fica mais piedoso. A gente tem mais paciência para lidar com os erros do outro. Porque a gente aprendeu a paciência. Olha assim, senhora, aí a gente olha pra gente e diz, pô, velho, né? Por que eu não teria? Né? Exatamente. Sou tão pecador quanto o outro. E a gente, às vezes, por menos, a gente não tem. E é engraçado que isso é tão reflexo, consequência, que, por exemplo, hoje a gente tem um problema seríssimo. Relacionamentos líquidos, a gente fala isso aqui direto. Né? Vez ou outra a gente toca nessa questão que o Bauman, né, o filósofo Zygmunt Bauman fala, e é verdade, a gente está trazendo esse relacionamento que é líquido para os nossos, com as pessoas, nossos iguais, e levando isso também para Deus. Então, do mesmo jeito que a gente pincela às vezes e diz assim, o que é a vontade de Deus e o que não é, porque a gente cai muito nessa falha, a gente também começa a pincelar até que ponto esse relacionamento me é bom e me traz vantagem. Eu escolho de acordo com o que ele me traz vantagem. A gente cria... E a gente cria um ídolo, né? No lugar de Deus. Isso. Que a gente molda Deus Pronto, a nossa própria vontade. Exato.
Ao invés de estar disponível para ele, né? Ele que tem que estar disponível para a gente. E a mesma coisa com as pessoas. Né? Ao invés de estar disponível às pessoas, né? Ao invés de partilhar com as pessoas, compartilhar e partilhar, não. Quer que as pessoas estejam sempre disponíveis a você, né? Então, é sempre tão... Pois é. Não, a gente não, é muito louco isso, porque a gente às vezes fica tão preso para saber o que a galera acha da gente, as pessoas acham da gente, que a gente também começa a definir quem nós somos, ou por causa dos nossos erros, ou por causa dos nossos acertos. E Paulo diz claramente que não é pela qualidade dele, não é pela sua intelectualidade, porque Paulo era um cara que ele tinha um conhecimento para a época, um conhecimento acadêmico top. Ele, vamos dizer aí que ele era comparado a doutor. Ele poderia se gabar, né? Ele poderia se gabar, mas não. Ele diz aqui, quem julga, né? Quem define quem ele é Deus. Quem define quem você é Deus. Entenda isso. Não vão ser suas falhas, não vão ser suas qualidades. Deus não chama você para ser discípulo dele, não chama a mim pelas minhas qualidades. Ele chama porque ele ama. Exato. O resto é ele que dá a capacidade. Entendeu como que é? Não é a gente que... Não é por mérito, né? Não é. Para que a gente não se vanglorie. É engraçado como Paulo mesmo ele leva isso, né? Não tem nada a ver com que ele... E eu acho que quando a gente assume até os nossos erros e assume isso, eu acho que a gente consegue se submeter mais ao senhorio, sabe? De Jesus. Eu terminei uma série, eu estava até comentando com a Amanda, um pouquinho antes de tu chegar. E até falei o nome da série, a Amanda falou, ai meu Deus do céu. Eu vou falar agora a série aqui, eu não vou dar spoiler, eu vou dar um spoiler, mas não vou citar nomes, tá certo? Mas assim, inclusive eu estava até conversando, um pouquinho antes de tu chegar, com a Amanda até sobre uma série que eu terminei de assistir, eu e Renata, porque a gente escolhe uma série, né? Eu assisto uma, a Renata assiste outra e outra a gente assiste juntos, né? E aí quando eu falei o nome, aí a Amanda, vixe, não gosta, ai meu Deus do céu, talvez você também vai ficar meio engasgado na série que eu vou falar, mas eu convido para que você assista até o final, porque o final, ela vai caminhando, o ponto alto dela é muito legal. Ela não é uma série de grande produção, vai ter um bocado de ator ruim, na minha opinião. Não é Steven Spielberg. Não espere que tá vendo um Better Call Saul, um The Crown da vida, não. Você vai assistir Greenleaf, Netflix, e as 2 primeiras temporadas parece que você está dizendo assim, meu irmão, o diretor dessa série aqui só está querendo botar para torar na igreja. Por quê? Porque se passa em torno de uma família pastoral de uma grande igreja. Não são pessoas conhecidas, são nomes fictícios, é igreja com nome fictício, enfim. Mas o que é mais legal disso, e eles têm um problema com ego, seríssimo, todos eles, né? E esse ego atrapalha na relação com Deus, com eles, e o ego atrapalha nessa comunicação, mas também atrapalha na relação com as pessoas, não só da família, mas da própria membresia, né? Porque eles ficam em si mesmados no seu culto pessoal, nas né? aparências, Nas aparências, então, né? Preocupado com o que os outros vão pensar, eles começam a negar pecados, esconder pecados, e a coisa só ganha, só dá certo. E eu não vou dar spoiler quando os pecados são revelados, assumidos, liberado o perdão, e a partir daí Deus vai transformando aquela galera, Deus vai transformando a igreja com que eles pastoreiam, né? Vai transformando vida. Gente que achava que tinha um chamado para uma coisa vai para outra, gente que tinha de um vai para outro, pessoas que ainda não tinham, dentro da própria família, que não tinham tendo encontro com Jesus, tem um encontro com Jesus. A partir disso que ela começa a ver o arrependimento de Deus, né? Transformando a vida daqueles que estavam já lá dentro. Então é muito interessante, e eu acho que essa série, se você tiver paciência de assistir 5 temporadas, na minha opinião, ela vai falar muito sobre ego, né? Ela vai falar muito sobre ego. Eu acho que para mim foi muito importante isso, né? Eu acho que eu, por exemplo, eu tenho que me abrir nisso, sabe? Eu tenho uma dificuldade com ego, e nesse ponto de achar o que as pessoas estão pensando de mim, sabe? Para quem não sabe, eu e minha esposa, a gente tem um negócio, a gente tem um pet shop, a gente lidar com funcionário, com fornecedor e com cliente. E eu confesso que eu tenho tentado entender de Deus a cada ponto que a gente toma de atitude. É o que Deus quer, ou a gente só está querendo agradar as pessoas, ou não querer ser mal visto, sabe? O que é o meu ponto de decisão? Eu confesso que depois dessa série eu tenho tentado saber de Deus, assim, Deus, o que é? Peraí, eu tenho que tomar essa decisão pautado no que o Senhor está querendo mesmo, ou o que eu estou vendo é só o que os outros pensam, sabe?
É Esta complicado, seria a né? crise. Esses dilemas, assim, quando a gente se pega nessas situações de reflexão, assim, muito direto no que a gente está sofrendo. Bate realmente de frente, né? Com o ego, com as aparências, com o que a gente está achando que está construindo. Eu acho que por isso que pega todo mundo, né? Nesse sentido, assim. Tá. Gente, Você não é o único, calma, É. calma, que todo Gente, mundo está para um pouquinho... vocês, sério mesmo assim, para vocês aqui, para que a gente possa voltar o nosso prumo, para a visão transformada de quem nós somos, né? Para que a gente possa vir a ter esse encontro realmente, de fato, com Jesus, esse Jesus que molda o nosso caráter, né? Para que a gente volte os nossos olhos para a vontade dele e tentar saber o que ele acha da gente, de fato, não o que os outros acham. Né? O que vocês acham que deve ser feito, na opinião de vocês? Quais são as ferramentas que vocês utilizam na vida pessoal para isso? Eu tento tirar minhas máscaras e é difícil, mas tentar, como o texto fala, não se preocupar com o julgamento dos outros, porque quem nos julga é Deus. E ele mesmo lá em João fala que Jesus veio não para julgar, mas para nos salvar. E eu tento reconhecer que eu sou vulnerável, que eu sou pecador, mas não assim, se acomodar com o pecado, né? Tentar viver para a glória de Deus, mas que eu sou um pecador e eu preciso da minha comunidade de fé. Não, ser cristão não é andar sozinho, não tem como, é um corpo, né? E a gente precisa uns dos outros. E a gente tem que estar desprendido de imagem, do que pensam, do que construíram sobre nós, para nos colocar em vulnerabilidade diante de Deus, porque quem a gente é, né? Aos pés da cruz a gente não é nada, a gente depende de Jesus inteiramente e depende uns dos outros, e eu acho que a gente precisa ter esse desprendimento lá em Tiago. Por isso que Tiago fala que quando se ora uns pelos outros, quando a gente está em comunhão uns com os outros, é isso que gera cura. E aí tentar, é difícil, porque a sociedade que a gente vive é de imagem, é de aparência, é de posse. Então tudo isso vai moldando, de divisão, tudo 2022 está aí, vai moldando as nossas identidades. Eleições no Brasil aqui, filho. Eu sou A, eu sou B. Minha gente. Não, velho, se a galera for me definir pelos meus amigos, me definir politicamente do que eu acho, velho, vocês vão se ferrar, porque eu tenho amigo de tudo quanto é jeito. Eu tenho amigo, pastor, amigo meu, que ele gosta do Lula, e tem amigo meu que gosta do Bolsonaro. E daí pra isso? Porque o que me une aos caras, velho, é Jesus, porque é Deus que vai ter que definir. Como muitos discípulos tiveram crises com Jesus, né? Porque ele chamou pescadores, ele chamou a maioria das pessoas realmente pobres, mas quando ele chama Mateus, eu tenho certeza que teve uma crise ali. Como assim, Jesus? Ele trabalha para o Império Romano. Se a gente quer romantizar bem essa história, eu acho que The Chosen consegue ser perfeito eu assisti nesse lance, velho. Eu falando isso na minha imagem, Mateus só se lasca, bicho, no popular, na mão dos caras, velho, no começo, né? E é muito interessante como o diretor ele é feliz naquilo ali, né? Não estou dizendo que foi aquilo, tá, gente? Não vamos achar. Mas leiam a Bíblia. A coisa não foi fácil, tá certo? Não foi fácil. Mas é interessante porque ilustra os diálogos, as reações pessoais, né? Tipo, no The Chosen, a reação de Simão, que vira Pedro. Como assim? Esse cara não. Ele que entra no ele embate, lasca né? a gente sempre com os impostos abusivos e tal. Exato. É porque a gente tem essa tendência, né? A querer dividir ao invés de unir, né? Aí Jesus vem e ilustra isso de uma forma, né? De como que a gente está preocupado em fazer grupinhos, quando na verdade ele veio aqui para... A gente gosta de colocar em caixas. O legal, por exemplo, a outra série, por exemplo, a gente fala justamente, um dos pontos da outra série, lá em Gálatas, foi justamente daquele lance, né? Pedro... Todo mundo pode falar, Pedro também falha, né? Ok.
E Pedro, grande líder ali, chega junto, porque ele já vem de uma tradição judaica, ele é um cara mais humilde. A gente tem que entender tudo isso, tá, gente? É o histórico Não adianta dele, só né? jogar as pedras em Pedro e Paulo é melhor que Pedro. Não, não é isso. Mas a gente tem que entender as limitações de cada um. E aí Pedro, tudo isso, chega junto a galera e diz, olha, nós somos aqui o povo hebreu e nós somos melhores do que os gentios que estão se convertendo. Nós nos convertemos ao cristianismo e isso nos torna uma casta superior. Porque ainda tinha aquela Ainda cultura, tinha, né? Ele cresceu que aprendendo ela assim. fosse até circuncidada de novo. Né? Todos podem cair nisso. Você vê, essa tendência a se dividir é velha, meu velho. Não começou em 2014, 2010, 2018 aqui, não. É velho, meu. Isso é da época, meu irmão, a gente nem sonhava em nascer, sabe? Então, Mas acho que é a o que gente nos une, vamos- né? A gente acho que a gente focar tem no que- que nos eu vou une. falar que A nem gente os tem que ser irmãos- guiado pelos princípios, né? O que é que falar que nem os aproxima nossos do irmãos reino de Deus. pentecostais, a gente tem que vigiar mesmo, sabe? velho? Tem que tá vigiar ligado e mesmo nesse orar, negócio. se ajoelhar no milho. Contratar um segurança. Pois é. terrível. Mas o que... Se ajoelhar no milho também. Vigiar. Mas eu acredito nisso, voltando um pouquinho para o que ele estava falando, assumir. O que faz, né, que a gente seja transformado é assumir as nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades e continuar, né, um processo, é continuar, permanecer na presença do Espírito Santo. É Ele que transforma a gente, né? Não é nossa força de, eu vou ler mais, eu vou orar mais, eu vou botar a cara no pó mais. Joelho no Não, milho. o joelho não. É o Espírito Santo que dá essa força pra gente fazer pra gente melhorar em nossas atitudes mesmo, Sim, né? Claro. sim. E a presença da comunidade, né? Você estar junto de pessoas que orem por vocês, a importância da gente orar pelas pessoas. Quase a gente não ouve mais as pessoas falando isso, né? É importante orar um pelos outros, é importante sentir o que o outro está sentindo. Se Evaldo sorri, a gente sorri. Se Evaldo chora, a gente chora. A gente fazer isso junto em comunidade é o que a gente vai sendo transformado e a gente vai enxergando verdadeiramente como Deus enxerga a gente, né? Então, a presença do Espírito Santo é o que faz a diferença. Não, né? não, é engraçado que nesse culto, nesse encontro até, pastor Anderson fala no Para Ver Refletir, alegre-se com o que os outros estão passando, né? Tenha essa prática. Isso é muito Isso, bom. exatamente. É Então, porque acho a que gente, uma sociedade de comparação, né? Ao invés da gente se alegrar, a gente às vezes tende a se entristecer porque algo está dando... Ele falou muito das redes sociais, né? Também, que a vida de fulano está perfeita. É e a combustível, gente... combustível. É gatilho, né? É gatilho para muita gente. exatamente. É isso mesmo. Deus é bom o tempo todo, sabe? E Ele Deus vai é nos bom o tempo todo, transformando. Ele está ajudando a gente. É. Bem, Amém. vamos encerrando esse bate-papo. Semana que vem a gente tem mais. Cheiro para todo mundo. Muito obrigada. Evaldo, Obrigada, a gente vai te Evaldo. chamar Obrigado pelo Ê! convite, estou à disposição. Vamos ver se a gente faz depois um... Vou anotar umas online. piadazinhas para trazer. Pronto, beleza. A gente faz uns online aí. Será que tua esposa já que tá vendo lá da Inglaterra? Acho que sim. Olha, Ela vai mande assistir. pra ela Pode ver se faz assistir. online com ela. É. Tá boa. Beleza, gente? Cheiro pra vocês, viu? Tchau, gente. Tchau. Obrigada.